Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Queiram, por favor, tomar os vossos lugares, irmãos. Meus queridos irmãos, nós começamos uma série Homens segundo o coração de Deus e já nos debruçamos sobre vidas de alguns personagens que puderam ser considerados como homens segundo o coração de Deus, como Onesíforo, Aná, Barzilai, Baraque, Asaf e Gideão. E colocamos como título nesta mensagem características de um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos olhar para a presença dessas características a partir da vida de um homem que o próprio Deus deu testemunho deste homem, declarando-o como um homem segundo o seu coração. Nós vamos inicialmente ler dois textos, o primeiro no Salmo 89, versículos 20 e 21. Nos diz assim a palavra do Senhor: Achei a Davi, meu servo, e com o meu santo óleo ungi, com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O segundo texto, irmãos, no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Bem entendido que não é primeiro a Samuel. Quem falar primeiro a Samuel aqui vai ser multado. Uma multa baixinha, mas vai ser multado. Primeiro a Samuel ou primeiro Samuel? Primeiro livro de Samuel, não é carta. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. A palavra do Senhor nos diz assim: Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém. Ao Senhor, graças te damos pelo privilégio de estarmos congregados nesta noite, com irmãos aqui presentes e irmãos também à distância. Pelo privilégio de ter acesso à tua santa palavra. E pedimos, Senhor, que haja graça na transmissão e na recepção desta palavra, entendimento, capacidade espiritual de compreensão, capacidade espiritual de memorização. Escreve a tua palavra em nossos corações. Envia-nos esta palavra com poder de cura, com poder de transformação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria, de irmãos, de começar com algumas perguntas. A primeira é: por que Davi foi considerado pelo próprio Deus como um homem segundo o seu coração? O que Deus viu em Davi para dizer:
achei a Davi meu servo, um homem segundo o meu coração. O que viu Deus em Davi para fazer uma consideração pública dessa natureza? Nós vamos encontrar isso na Bíblia. E a Bíblia elege como parâmetro para um coração perfeito o coração de Davi. Ao longo dos Salmos e de outras passagens bíblicas, nós vamos encontrar traços no caráter de Davi, características distintivas do seu coração, que ao longo dos séculos tem inspirado homens e mulheres, cristãos, judeus e outros. Sempre que nós falamos no rei Davi, eu creio que existem duas imagens predominantes. A primeira é de um adolescente que, confiando no poder de Deus, na força, no domínio do Senhor Deus dos exércitos de Israel, usou uma funda e uma pedra para derrubar o gigante Golias, que ameaçava e desafiava o povo de Deus. A segunda, que me parece assim, situação mais marcante quando nós falamos em Davi, é aquele episódio quando ele trouxe para sua casa a mulher de Urias, Batseba, e teve relações com ela, e a mulher ficou grávida, e ele mandou buscar Davi para passar uma noite com a mulher. Aliás, mandou buscar Urias para passar uma noite com a mulher, e como Urias recusou, ele mandou colocar Urias na frente da batalha para que ele fosse morto no combate. Duas situações absolutamente antagônicas no caráter de Davi. O rei pecou. O rei ficou nu. Esses dois erros, tanto a questão das relações ilícitas com Batseba, como também o assassinato por premeditação. Porém, nós vamos encontrar Deus elogiando Davi, dizendo que ele era um homem segundo o seu coração. Dentre, acredito que milhões de pessoas que existiam na face da terra, a atenção de Deus se voltou para ele. Por quê? Nós vamos listar algumas qualidades de Davi, qualidades essas que apesar
ter são qualidades que, se forem encontradas em homens e mulheres, independentemente da sua vida pregressa, vão caracterizar esses homens e essas mulheres como pessoas segundo o coração de Deus. A primeira, irmãos, qualidade que eu anotei aqui é que Davi era uma pessoa disponível. Quando Deus o encontrou, ele estava cuidando das ovelhas da sua família. Ele estava no campo, no pasto. Uma atividade que aparentemente poderia ser feita por qualquer empregado, até mesmo por um escravo. Porém, Davi estava trabalhando na lida do gado, enquanto seus irmãos mais velhos estavam na cidade, quem sabe na academia de ginástica, outros estavam fazendo inglês, outros estavam em atividades comerciais, atividades militares. Como nós sabemos, Davi estava no campo, e não apenas estava no campo, ele estava um tanto esquecido, porque ele apenas cuidava das ovelhas da família. Como nós sabemos, irmãos, até o pai de Davi não se lembrou dele, quando o profeta Samuel chegou e disse que ele reunisse os seus filhos e se santificassem e fossem para o sacrifício, porque Deus falaria com eles naquela oportunidade. Davi não foi chamado para esse evento. Passaram perante o profeta 7 filhos de Jessé. E Deus disse: não é nenhum desses o que eu tenho escolhido. Foi somente quando o profeta perguntou: acabaram-se os jovens? Estes são todos os seus filhos? Não há mais nenhum? Foi aí que o pai se lembrou de Davi. Porém, Deus já sabia que Davi era uma pessoa com o seu coração disponível, e por isso ele já fora escolhido por Deus. Ali da família de Jessé, para ser ungido o príncipe do povo de Deus. Ele era uma pessoa disponível. É para pastorear ovelhas, disponível. É para enfrentar um leão e um urso, disponível. É para levar alimentos para os seus irmãos que estavam na guerra, disponível. É para lutar contra gigante, disponível. É para ser músico na corte para o rei Saul, disponível. É para buscar a arca da aliança, disponível. Disponibilidade, irmãos, é uma qualidade essencial no coração do homem ou da mulher que deseja ser
uma pessoa segundo o coração de Deus. Eu acredito que ninguém melhor do que nós da Assembleia de Deus para sabermos que a disponibilidade é mais importante do que o preparo e a competência. Amém? Todos nós que somos obreiros, já trabalhamos com pessoas preparadas. Ó, tá aqui o meu canudo. Sou formado. Só que você não encontra ele. Ele sempre, todo dia, toma Doril e some. Agora, você encontra o irmão analfabeto, o irmão que nunca conseguiu falar a palavra benignidade. Só que ele está disponível. A sua benignidade é para sempre. Qual o problema falar benignidade? Nenhum. Basta estar disponível. A disponibilidade é superior ao preparo e à competência. E a disponibilidade impressiona a Deus. Porque realmente Deus dá importância é para a disposição em servir a Ele, em servir ao seu reino e servir ao próximo. É por isso que em muitas convenções de pastores das Assembleias de Deus no Brasil, em que se propõe, só vai ser consagrado pastor quem tiver curso de teologia, toda vez negativo, e toda vez que aparecer eu vou votar contra. A disponibilidade é o famoso eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. 7 por 24 por 365. 7 dias por semana, 24 horas por dia e 365 dias por ano. É por isso que eu não tenho assim o menor respeito por obreiros que só atende o telefone das 8 até as 21. Fora disso, ele está off. O meu respeito por esse tipo de obreiro, sabe quanto é? 0. Ele não é totalmente disponível. Ninguém é obrigado a ser obreiro, a ser pastor, a ser presbítero. Ninguém é obrigado. Não vai perder a salvação por isso. Porém, meus amados irmãos, a disponibilidade impressiona a Deus. Quando Jesus chamou os seus discípulos, Ele que conhece todas as coisas, Ele que olha não apenas por fora, para nós, pelos frutos os conhecereis. Você não sabe o que tem no coração do peão, mas quando você liga e ele não atende o telefone, aí você já sabe, pelos frutos os conhecereis. Quando ele fala, quando ele senta, quando ele levanta, aí você já sabe quem ele é. Porém, Jesus olha primeiro para dentro. O fora não o impressiona, porque ele já sabe o que está dentro. E quando Jesus chamou os seus discípulos, Jesus viu a incompetência deles, a inexperiência
deles, a imaturidade deles, a competitividade que se instalaria entre eles para saber quem era o maior. Porém, Jesus viu que eles eram homens que estavam dispostos para servir, porque todos eles, quando foram chamados, deixaram tudo o que estavam fazendo para seguir a Jesus. Imediatamente deixaram tudo e seguiram a Jesus. Então Jesus sabia que podia investir o seu precioso tempo, que era limitado a 3 anos e pouco, podia investir o seu tempo naqueles homens, porque eles estariam disponíveis 24 horas por dia para aprender, e depois 24 horas por dia para servir. Disponibilidade, irmãos. A gente vê a importância da disponibilidade mais claramente nas exigências que Jesus colocou sobre um homem que ele chamara para segui-lo. Em Lucas capítulo 9, versículo 59, e o homem disse: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Um outro candidato que se ofereceu para seguir a Jesus, mas ele o faria depois de despedir-se da sua família. Jesus disse: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Reprovado. Agora, irmãos, Davi era uma pessoa disponível, e Deus continua procurando homens e mulheres disponíveis, com o coração disponível. Esse homem, essa mulher, poderá ser você e eu também. O segundo ponto, irmãos, que eu quero destacar com os irmãos, é que Davi era uma pessoa esforçada. Davi era uma pessoa esforçada. Ele era uma pessoa com uma força de vontade visível. Como nós sabemos, Davi tocava bem a ponto de ser convidado para ser um músico profissional no palácio. Eu li, irmãos, uma história muito interessante de um grande pianista brasileiro que hoje se dedica, em razão de acidentes que sofreu, a ser um maestro, que é o maestro João Carlos Martins. Acredito que muitos irmãos conhecem a obra do maestro João Carlos Martins. Ele começou tocando ainda criança, e aos 8 anos ele venceu o seu primeiro concurso, e aos 11 anos ele estudava piano 6 horas por dia. Ninguém toca bem sem muito esforço. É preciso horas e horas de estudo. É preciso horas e horas de ensaio todos os dias, dedicando 6 horas, 7 horas,
8 horas, é preciso tocar a mesma música, ter paciência, ter condições emocionais para tocar a mesma música, repetir a mesma música várias vezes. Isso tem um nome, irmãos: esforço. Para ser um bom músico, obviamente, é preciso inspiração, porém, mais importante do que inspiração, é preciso transpiração, porque ninguém toca bem sem muita transpiração. E Davi tocava bem. Ele era um músico dedicado, esforçado. Ah, mas eu não tenho tempo. Davi estava pastoreando as ovelhas no campo. Um olho na ovelha, outro na harpa. Davi teve sorte. Davi olha a Deus, quando Deus escolhe, porque ele foi do pasto ao palácio. O principal músico. Glória ao nome do Senhor. Quando Davi se apresentou perante Saul, disposto a lutar com o gigante, Saul disse a ele: você não poderá lutar contra esse filisteu, você é muito jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Porém, Davi não desistiu da ideia de ir lutar contra o gigante, e ele contou ao rei aquela história que todos nós sabemos. Olha, majestade, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando aparece um leão ou um urso, eu vou atrás dele. Eu pego o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. E se ele me ataca, eu o seguro. Eu dou cajadadas nele até que ele morra. Eu já fiz isso com leões, eu já fiz isso com urso, e eu vou fazer o mesmo com esse incircunciso filisteu, porque ele está desafiando os exércitos do Deus vivo. E o Senhor que me salvou das garras do leão, das garras do urso, o Senhor vai me salvar das mãos desse filisteu. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que esforço e que determinação, irmãos. Obviamente, nós sabemos pelos registros bíblicos de alguns equívocos na vida de Davi. Mas Deus sabia que Davi tinha força de vontade no seu coração. O que precisava era trabalhar no caráter de Davi, santificar o seu caráter, e parece que Deus achou que isso seria mais fácil. Deus precisava de uma pessoa com a determinação de Davi, com a força de vontade de Davi. E Deus encontrou nele uma pessoa esforçada. Esforçar-se, irmãos, é fazer mais do que já fez até então. Esforçar-se é quebrar os seus próprios limites, os seus próprios recordes, é fazer mais do que pode.
Eu ainda tenho saudade dos nossos estudos a respeito daquela igreja que da sua pobreza tiraram mais do que podiam, se esforçaram para ajudar os irmãos pobres da Judeia e de Jerusalém. Às vezes eu vejo pessoas pregando e na empolgação, vamos todos repetir: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória. Não, não é assim não. Não, isso aí não é para todo mundo não. A pessoa não pode apenas, vou pela fé me apropriar dessa declaração. Não. É porque Ele deu aos pobres. É por isso que a justiça e a misericórdia de Deus estão sobre Ele. E daí Ele pode falar: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória por Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, Deus está procurando pessoas esforçadas, pessoas determinadas, persistentes, pessoas que tenham força de vontade para realizar os propósitos e os planos que Deus lhe der, lhe revelar. Pessoas que estejam dispostas a começar e a terminar. Pessoas que estejam dispostas a ir até as últimas consequências. Pessoas que estejam dispostas a morrer por aquilo que o Senhor lhes der nas mãos para fazer. Eu acredito que nós poderíamos pedir ao Espírito Santo para escrever isso em nossos corações, escrever também nas nossas testas. Deus está procurando pessoas esforçadas, pessoas que não desistem diante dos obstáculos, pessoas que estejam dispostas a começar e a terminar, a ir até as últimas consequências. Davi era um homem assim. Ele era bom para atirar pedras, tanto que nós sabemos que quando Saul ofereceu o seu escudo, as suas armas, Davi não aceitou, porque ele sabia a habilidade que ele tinha para atirar pedras. E eu fiquei pensando, ao preparar esta palavra, que Deus nos dá habilidade em algo. Eu creio que cada um de nós tem algo que faz tão bem, que é melhor do que qualquer outro. Faz isso como se fosse uma habilidade, uma capacidade sobrenatural. O que o Espírito Santo nos está dizendo nesta noite é: descubra se você é um bom atirador de pedras, ou se você é um bom pianista, e coloque essa habilidade, esse dom, disponibilize esse dom 24 horas por dia. Olha, eu fiz não sei quantos anos de piano. Ué, feio, mas nunca vi você tocando. Onde você vai, você não leva o seu piano. Um piano é muito pesado para carregar. Arruma um jeito.
chama 4. Vai encontrar aqueles 4 que subiram no telhado para levar o paralítico até onde Jesus estava, e chama esses 4 para carregar o seu piano, e carrega o seu piano. Onde você for, leva o seu piano, para servir a Deus com o seu piano. Ou, hipoteticamente falando, obviamente, irmãos, desperta o dom que há em ti, e não desanime por olhares de censura, por palavras pessimistas. Deus deu essa habilidade a você. Deus está procurando, irmãos, essas pessoas com essa determinação. Eu quero que Deus me dê tal coisa. Para quê? Numa das mensagens que eu preguei aqui sobre a multiplicação dos pães, eu até falei, você quer multiplicação dos pães? Para quê? Você vai abrir uma padaria? Ou você vai deixar os pães mofarem? Porque se você tiver uma multidão assentada, esperando você se alimentá-las, você vai estender as mãos, e Deus vai multiplicar os pães e os peixes nas suas mãos. Bendito seja o Senhor. Eu olhei para Atos capítulo 21, quando Paulo pretendia viajar a Jerusalém. Paulo estava na casa de Filipe, o evangelista. A Bíblia diz que chegou um certo profeta chamado Ágabo, e ele tomou o cinto de Paulo e amarrou o cinto de Paulo nos seus pés, nos pés dele, profeta, e nas suas mãos, e disse: assim diz o Espírito Santo, os judeus farão com o homem dono desse cinto dessa forma, e o entregarão nas mãos dos gentios. Atos capítulo 1, versículo 12, diz: ouvindo nós isto, rogamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Porque para Paulo o que lhe importava era cumprir a carreira que Deus lhe tinha proposto, era cumprir o ministério para o qual ele fora chamado e separado. Olhe, meus amados irmãos, eu vou falar me incluindo. Quantas pessoas têm perdido a oportunidade de realizar grandes coisas para Deus por falta de perseverança, por falta de esforço. A Bíblia diz em Jó capítulo 22 e versículo 28, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz divina brilhará em teu caminho. Não deixe que nada impeça você de continuar o seu caminho, nem perseguição, nem desprezo, nem problema econômico, nem enfermidade, nem comentários negativos. Deus está procurando gente assim. E nesta noite o Espírito e a palavra estão trabalhando
em nossos corações, para que nós possamos ser pessoas desse calibre. Amém, irmãos? Eu não estou falando em ser teimoso, porque nós já aprendemos que não podemos ser como o cavalo e a mula, que não se deixam admoestar. A Bíblia diz: não seja burro. Vocês já leram, né? O que o Espírito Santo está nos falando, que a palavra está nos falando, é para que nós sejamos persistentes. Obviamente, vai precisar uma dose de paciência para não reclamar, mas também não ficar na metade do caminho, terminar o que começou. A teimosia é uma mediocridade. Agora, meus amados irmãos, seguir adiante, pular obstáculos, enfrentar oposições, é algo necessário para realizar grandes coisas para o Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, Davi era simpático e se expressava bem. Há aquele episódio relatado em 1 Samuel capítulo 16, versículo 17 em diante, quando Saul disse aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Eu gostei muito desse adjetivo, por óbvio, qualificativo, sisudo, que significa sério, sensato, ponderado, atento, cauteloso, circunspecto, discreto, prudente e vigilante. Davi não era do tipo que ficava com brincadeirinhas de mau gosto. Davi não era do tipo que ficava sorrindo de piadas indecentes que alguém contava perto dele. Davi tinha uma postura correta, uma postura digna, e ao mesmo tempo ele era simpático, ele era de gentil presença, ele era empático, simpático e empático. A natureza de Cristo, irmãos, que nós recebemos, nos torna pessoas simpáticas, empáticas, nos torna pessoas solidárias. Antigamente, as empresas buscavam pessoas com um QI, um quociente de inteligência intelectual alto. Hoje, isso é importante, mas é só parte. A pessoa precisa ter inteligência emocional e inteligência espiritual. E o crente, irmãos, ele tem tudo isso. A Bíblia diz que Deus dá pastores para a igreja e dá mestres para a igreja, para o aperfeiçoamento dos santos.
O santo, ele tem a sua alma aperfeiçoada, as suas emoções aperfeiçoadas. O crente não nutre preconceitos contra pessoas, pelo contrário, ele se move por íntima compaixão. Ah, mas esse homem gadareno, ele é um endemoniado. O crente encontra o gadareno e liberta ele das legiões de demônio, porque o crente, ele é empático, ele se sensibiliza com o sofrimento das pessoas, daqueles que estão oprimidos, daqueles que estão possessos. O crente, ele não passa de lado, ele não faz de conta que não está vendo nada. O crente não faz como aquele que diz: não quero me envolver nisso daí, isso daí é BO, eu quero ficar longe disso daí. O crente se envolve. Bendito seja o Senhor. Os crentes antigos diziam, e eu acredito que nós também, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Porém, o falar do crente é sim, sim e não, não. O crente não fica em cima do muro. Olha, eu não sou nem contra, nem a favor. Muito pelo contrário. Não. O crente, ele tem posição. E ele não fica preocupado em dar a sua palavra. Ele não fica preocupado em se comprometer. Obviamente, o crente não se intromete em negócio alheio. O crente, ele é pronto para ouvir e tardio para falar. Porém, o crente é sisudo em palavras. E ele faz o que prometeu. E ele honra o que falou, mesmo com prejuízo próprio. Então, meus queridos irmãos, Davi era uma pessoa esforçada. Em quarto lugar, Davi era rápido para resolver problemas e conflitos. Davi não ficava se queixando por ter problemas. Detectado o problema, ele era rápido em procurar uma solução para resolver aquele problema. Há um gigante desafiando o exército do Deus vivo. Quem ele pensa que é? Nós não podemos ficar aqui parados, sentados, assistindo. Eu vou falar com ele. Se há algo, irmãos, que nós precisamos quebrar, é o hábito de deixar para depois. O hábito de adiar. Depois eu faço. Depois eu oro. Depois eu vou jejuar. Depois eu vou evangelizar. Depois eu vou ser dizimista. Depois eu falo. Depois eu faço. Depois. Procrastinação, irmãos, é uma coisa que pode virar um hábito ou até mesmo um vício na vida de uma pessoa. Procrastinação.
Há pessoas até que procrastinam, adiam. Ela já tem a decisão dela. Ela já sabe que a resposta dela para aquela situação é não. Porém, ela vai adiando e deixa para falar não na última hora. Ela vai deixando o outro criar expectativa, alimentar expectativa para coisas que ela já sabe que a palavra dela vai ser não. Porém, a decisão dela já foi tomada, mas ela vai deixando, vai empurrando com a barriga, vai deixando para depois. Obviamente, há tempo de calar, há tempo de falar, mas nós não podemos, meus queridos irmãos, ultrapassar o tempo de falar. Não estou falando que o crente é do tipo, bateu, levou. Comigo é 8 ou 80. Não, isso daí não é bíblico, não. Até a boa palavra, aquela palavra erudita, ela deve ser falada a seu tempo. Mas o crente não deixa, para depois. O crente não deixa passar o momento em que a palavra deve ser falada. Então, Davi era rápido em resolver problemas e conflitos. Em quinto e último lugar, Davi era rápido para arrepender-se e mudar. Que é algo que nós precisamos, irmãos, e que é uma qualidade admirável na vida de Davi. Davi se equivocou muitas vezes, porém, ele assumiu e se arrependeu rapidamente. E Deus dizia: eu gosto desse homem. Ele erra, mas ele assume o seu erro, e rapidamente ele se arrepende, e rapidamente há uma transformação na sua vida, e rapidamente ele muda de rumo. O que o Espírito Santo está nos dizendo nesta noite é: não permita que o erro fique muito tempo na sua vida. Deixe o Espírito Santo que nos convence do pecado. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Não vamos ser pessoas resistentes ao Espírito Santo. E quando o Espírito, a palavra, nos convencer de que nós erramos, vamos agir rapidamente. Ah, mas eu vou passar vergonha se eu me arrepender. É o contrário. Porque se você não se arrepender, esse pecado vai crescer e vai dominar você. Porque, irmãos, há pessoas que sabem que erraram e sabem que precisam pedir perdão, sabem que precisam produzir os chamados frutos dignos de arrependimento. Não é frutos lá do coração que ninguém vê, não. É frutos visíveis. Porém, vão adiando o momento, e a Bíblia diz que o pecado mantido, o pecado consumado, o pecado mantido gera morte. O próprio Davi nos fala de um momento na sua vida, no Salmo 32, versículo 3, que ele demorou um pouco, e ele diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Eram os gemidos da alma, envelhecimento dos ossos, osteoporose.
irmão, ora, porque eu estou com um problema no meu joelho. Não estou falando de todo mundo que tem joelho é por causa de pecado não confessado, mas tem alguns que têm dores. Minhas juntas, olha, irmão, eu não aguento agachar, que as minhas juntas doem. Confessa o seu pecado, que vai sarar na hora, porque Davi foi assim. Os ossos dele estavam doloridos, mas ele diz: de noite e de dia a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor tornou-se sequidão de estio. Pelo amor de Deus, ainda bem que eu não conheci Davi nessa época com esse mau humor. Se tiver alguém que na sua casa acorda de manhã de mau humor, fique esperto. Pode ser que ele ou ela precise confessar algum pecado. É por isso que está de mau humor. Não é verdade? Com Davi foi assim. O humor dele ficou como sequidão de estio. Porque tem gente que fala: eu fiz, está feito, e ponto final. Não, irmãos, esse tipo de pensamento é um pensamento errado. Ninguém precisa ter esse tipo de pensamento. Nós somos seres humanos, nós nos equivocamos, nós pecamos. Agora, quando pecamos, nós confessamos, e o Senhor é fiel e justo para nos restaurar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, vocês já ficam, principalmente as irmãs, ficam atentas, porque baixa imunidade, osteoporose. Eu até estou preocupado, porque eu estou pegando muita gripe. Eu vou ter uma conversa com o Espírito Santo depois que eu sair daqui, para saber por que eu estou pegando muita gripe. Se eu preciso confessar, me arrepender de algum pecado oculto que eu não estou sabendo, eu vou fazer a oração de Davi: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, porque eu estou ficando muito gripado. Estou com baixa imunidade, eu estou vulnerável aos vírus da gripe, e agora eu estou com medo. Não estou dizendo, bem entendido, que todas as pessoas que estão com problema de osteoporose, que estão com baixa imunidade, que estão em pecado, o pecado não confessado. Existem muitos fatores, problemas hormonais, notadamente das senhoras, enfim, fatores genéticos, a própria baixa imunidade. Porém, irmãos, aqui Davi nos ensina a ter ossos saudáveis, a ter alta resistência, a desenvolver imunidade. O que você tomou que você está tão forte assim? Arrependimento e confissão. Toda semana eu tomo. E tem vezes que todo dia eu tomo arrependimento e confissão, porque versículos 5 e 6 do Salmo 32, ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado, pelo que todo aquele que é santo, ele já é santo, ela já é santa, porém orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Há um convite
do Espírito Santo nesta noite, irmãos, para que nós tomemos essas atitudes de homens e mulheres segundo o coração de Deus. Porque Deus tem grandes projetos para as nossas vidas. Coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nunca subiram ao coração do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porém, nós precisamos nos preparar para isso. Então, primeiro, eu devo ser uma pessoa disponível. Segundo, eu devo ser uma pessoa esforçada. Eu devo estar disposto a fazer aquilo que eu nunca fiz. Eu devo estar disposto a quebrar os meus limites. Terceiro, eu devo ser empático, simpático e solidário. E eu devo me expressar bem, ser gentil e ao mesmo tempo ser sisudo em minhas palavras. Quarto, eu devo ser rápido em resolver problemas, conflitos, dificuldades que surgirem. Eu não posso procrastinar, eu não posso empurrar para a frente. E quinto, eu devo ser sensível à voz do Espírito Santo e rápido em me arrepender e tomar atitudes de quem está produzindo frutos dignos de arrependimentos. Não vamos dar voltas, irmãos. Não vamos fugir. Não vamos sair fora da nossa responsabilidade. Não vamos fazer de conta que nada aconteceu. Deus tem a solução. E Deus vai honrar as decisões que nós tomarmos. Vamos nos tornar homens e mulheres segundo o coração de Deus. E o Espírito Santo vai nos ajudar nas nossas fraquezas. O Espírito Santo vai nos ajudar a superar as nossas limitações. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, eu te agradeço pelo privilégio, juntamente com os meus irmãos e irmãs, de nós nos debruçarmos nesta palavra tão preciosa e podermos nesta noite ser inspirados pela vida do teu santo servo Davi. Te louvamos. Somos carentes da ajuda do Espírito Santo, porque temos limitações e temos fraquezas, e nós precisamos da ajuda do Espírito Santo nas nossas fraquezas, para que as nossas limitações possam ser superadas. Ajuda-nos, ajuda cada um, Senhor, na sua necessidade. Oh, aleluia! Nós queremos estar aptos, preparados e habilitados para a realização de toda boa obra. Nós queremos antecipar os grandes planos e projetos que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, é a nossa entrega, é a nossa oração, é a nossa gratidão. Amém. Por favor, levante a sua mão e diga: graças a Deus. Amém.